Olá, amigos, aqui o professor Francisco Pontes, né, do nosso canal Log News, fazendo a nossa conexão para a prosperidade, né, e construindo pontes com resultado para as pessoas. Então, o nosso objetivo é sempre analisar conteúdo da internet, aquilo que seja relevante, bom, que seja proveitoso para as pessoas em geral, oportunidade de aprendizagem, né, oportunidade de ganhos nas redes sociais, que é muito interessante, e isso vai aumentar cada vez mais. E teremos convidado a partir da próxima semana para fazer umas lives conversando sobre alguns assuntos e alguns contextos profissionais e para empresas, né? E como missão nós temos o apoio a fazer uma campanha do La Torre de Melo, né, de respeito às tampinhas, né, você juntar as tampinhas de refrigerante de plástico para entregar lá no La Torre de Melo, para ajudar na manutenção do La Torre de Melo, que é um lado dos velhinhos aqui de Fortaleza. E quem quiser juntar em sacos de 50 litros de lixo as tampas, em condomínio, em casa, ou também, fala André Arruda, ou também juntar sacos de 100 litros, a Rede Log manda buscar e entregar essas tampinhas aqui lá no La Torre de Melo, como uma coisa, uma ajuda, uma filantropia para eles, para que eles possam vender para reciclagem, né? E a partir daí eles possam ter mais recursos para manter o lar. Então é uma campanha que a gente faz, né? Ou quem quiser pode juntar e ir lá deixar no La Torre de Melo, na rua Júlio Pinto, 1832, perto do Corpo de Bombeiros, ali no centro de Fortaleza. Então nós estamos sempre ali tentando ajudar, e seria interessante, não custa nada para ninguém, e a Rede Log manda buscar na sua casa, se tiver a partir de um saco de 50 litros de lixo ou um saco de 100 litros, logo manda pegar e manda deixar lá sem custo nenhum, nem para você, nem para a entidade. Então todo mundo toma refrigerante já, não tem nenhum custo pessoal, e sim vamos estar ajudando a quem precisa, né? Para hoje, amanhã nós vamos conversar sobre o perfil do Wendel Carvalho, né, que eu andei lendo alguma coisa sobre ele. Amanhã nós vamos falar. Eu tenho recebido, dentro de um dos treinamentos do La Casa Digital e do Destravar Digital, né, falaram sobre copy, né, que é o texto que te convence a comprar alguma coisa, né? Você vai fazendo um laço e vai envolvendo as pessoas para te vender. E aí eu estou testando várias vezes isso e me cadastro em alguns cursos, né? Dos cursos que são gratuitos, para receber alguma coisa de conteúdo e ver como é que funciona tudo isso. E na sequência, o pessoal, depois de uma maratona, começa a te mandar um e-mail oferecendo o prato principal, né, que é os cursos dele, e começa a vir uma série de e-mails sequenciados. E esses e-mails, muito bem elaborados, né, ele vai te envolvendo numa história, numa sequência, em que você vai começando, ou seja, quando ele começa a varrer o público que está envolvido com ele nas redes sociais, ou que botou o e-mail, ou se envolveu no grupo do Instagram, ou no WhatsApp, né? Ele, por exemplo, o Wendel Carvalho tem um público de mais de 4 milhões de pessoas no Instagram. Então, uma grande maioria já deixou o e-mail com ele, ou entrou no WhatsApp, ou no Telegram dele. Então, ele atira um e-mail desse, usando um termo assim, né? Ele atira, ele vai acertar no alvo de alguma maneira. Então, ele vai dar uma varredura. Então, ele consegue, de um curso que ele lança, ele vem milhares de inscrições no curso, porque ele vai acabar acertando o contexto daquela pessoa que está lendo naquele dia, né? Então, como ele está vendendo agora um curso sobre as 5 liberdades, né, que é para você já vai ganhar dinheiro, ter sucesso na vida. Então ele, né, ele começa a enlaçar texto que vai levando a esse teu pensamento que ele já vendeu na maratona inicial, o que é um pequeno demonstrativo do que é que ele está querendo vender. Oi, César. E aí você assistiu a maratona. Fala, Rebeca, tudo bom? Você assistiu a maratona, e aí, a partir dessa maratona, ele começou a mapear o nível de interesse. Então, boa noite. Ele vê que tem um público grande, daí ele conseguiu, no caso do Wendel Carvalho, conseguiu colocar mais de 20 mil pessoas numa live.
Então, um cara que tem 4 milhões de seguidores, então a partir daí ele começa a mandar os e-mails, que são os tais copy, que vai te fazendo um laço para conseguir te vender. Então, se ele tem lá 4 milhões e poucos mil seguidores no Instagram, lá, no caso o personagem que eu vou falar sobre ele amanhã, o Ed Carvalho, e ele começa a te mandar e-mails sequenciados com contexto, ele vai acabar achando o que me convence. E isso é uma coisa interessante para a gente começar a vender, viu, Rebeca? Dá para vender frete com isso aí. Você fazer um curso de marketing digital e vender frete, exatamente com essa lógica. Mas aí o que eu vou falar hoje é sobre La Casa Digital. Tem assistido, Rebeca? La Casa Digital no YouTube? Muito bom para aprender marketing digital e ajuda em qualquer profissão. Então, lá no La Casa Digital, ontem falou-se sobre, e hoje foi salvo no YouTube, o resumo de ontem, que foi exatamente sobre vendas, né? E uma das pessoas que foi falar lá foi o dono do Polishop, né? O Apolinário, que é um cara milionário, aliás, bilionário, né? Um cara que é visionário também, que botou a Polishop, que é fabuloso, os produtos que ele vende, é tudo produto fora de outras lojas, só tem nas lojas dele praticamente, são produtos diferenciados, ele consegue fazer, ensinando lá os meninos, os 12, os 13 que estão lá no La Casa Digital, como é que ele vende. Ele vende o produto através do benefício, não pelo produto e pelo preço. Ou seja, muitas das vezes a gente chega nos locais, vai comprar, a pessoa te mostra uma coisa e diz logo o preço, e não mostra o benefício do produto ou do serviço, né? E aí essa sequência, então, os meninos tiveram durante o dia todo lá as mentorias e de noite foi dada essa dê uma olhada lá, La Casa Digital, viu, Rebeca? É muito bom, vale a pena assistir, é 21h59 da noite hoje, e os episódios 1, 2 e 3 estão no YouTube, tu vai lá e assiste, que é muito bacana, sabe? É bem interessante para quem trabalha na área comercial como você e agora como gestor da empresa, né? Então, e aí, depois de todo um dia de mentoria, foi essa palestra do Apolinário, né, que a fundação do Polishop ali, as datas que ficou meio Pablo de Sardato, mas a Amazon foi um pouquinho antes, mas não tira o mérito do cara, que é uma empresa enorme, né? Ou seja, são empresas bilionárias e tudo, que são pessoas bem-sucedidas que a gente tem que se espelhar nesse tipo de gente, né? E depois teve o exercício do Pablo, botando os meninos para vender. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade em vender, né? Mas é uma coisa que eu vou treinar e, pelo que eu vi lá, não tem bicho de 7 cabeças, né? E aí tem toda uma estrutura da fala, da posição do corpo, do convencimento, da sequência do que você vai falar, né? E do gestual que faz com que você tenha sucesso numa venda. Até na pegada com a pessoa, para poder entender o que é o benefício que a pessoa quer, não é? Tipo ali no caso da Rebeca, vai comprar um vestido, a pessoa não vai te mostrar logo o vestido, que você quer ir para onde? Eu quero ir para um casamento, né? Aí ele vai no casamento, que tipo de gente está lá? A pessoa vai dar uma pesquisada, ele fazer algumas checagens, e aí a pessoa diz, olha, vai ficar linda aqui, aí o vestido aqui aparece depois. Então é toda uma estrutura que é muito bacana, né? Hoje tem de novo, eu vou assistir hoje, 21h59, normalmente vai de 21h59 até meia-noite e pouco, e durante o dia eles estão uma série de mentorias, e lá você vai acompanhando e tem as lives durante o dia, que eu assisto e vou, né, depois reviso tudo para poder aprender, que eu estou estudando isso, como eu disse ontem, isso é uma virada da minha oi, Luciana, meu reaprendizado, né, com relação a me posicionar, depois de 61 anos, aprender essas coisas, porque é importante para continuar mantendo o meu ritmo de negócio e poder encaixar nas minhas atividades, porque não dá para ficar esperando que o modelo antigo funcione hoje, principalmente agora com a digitalização de tudo, onde nós vamos ter cada vez mais problema para estar na rua, então a gente tem que estar bem nas mídias, bem atualizado e bem colocado com relação a tudo isso funciona, né? Então agora mesmo eu vi um funcionamento aqui, eu vi nos stories, né, que vai passando coisa, exatamente o pessoal fazendo
falando sobre administração de tráfego. Não é tráfico, é tráfego. Né? Fazer o quê? Naquele local, olha que interessante, ficar falando, no local onde tem um evento. Olha aí, Rebeca, interessante. No local onde tem um evento, uma feira de confecção. Vamos imaginar assim. Então, naquele local, as redes sociais, via um instrumento que você contrata, mapeia aquela concentração de gente e começa a bombardear. Você paga o tráfego, né, da tua publicidade, começa a bombardear todas aquelas pessoas que estão na feira com a tua publicidade. Ou seja, um tiro de quase 100% de recepção de informação. Ou seja, você não sai fazendo mídia espalhando pelo Brasil todo. Você vai em cima daquela feira, foi o que o cara disse. Então, com certeza, ele faz isso. Né? Então, é uma coisa a se estudar. Então, a gente que trabalha com transporte, se eu vou lá numa feira de autopeça, eu vou em cima e vou bombardear de tráfego exatamente para o pessoal conhecer mais a RedLog. Então, é um mundo novo, a gente vai estudar. São 12 dias, hoje é o 4º dia, mas está todo o histórico no YouTube, tem também no Instagram, mas é melhor olhar no YouTube. Né? E aí, é muito importante isso. Tá? Ontem foi vendo, hoje, eu acho que vai falar, eles já falaram, vai falar sobre, como é que ele chama? Uma integração das mídias, né? Que é agora me deu um branco aqui. Então, o que acontece? Essa nova realidade, né, que nós estamos vivendo com relação às mídias, ou seja, em vez de você gastar dinheiro, publicidade na televisão, né, e você gastar fortunas e não ter a devida rentabilidade do que né, você passa a ter um foco em ter resultados mais em cima da aplicação do que você gasta de verba, de mídia. Deixa eu ver aqui logo para pesquisar logo aqui, para mim não esquecer, que eu acabo... E pronto, está aqui. Vou dizer aqui agora, que é Omnichannel, né? Que é um termo novo na minha cabeça, que eu estava ouvindo hoje, estava estudando, que é o que? Você integrar todas as mídias e fazer um elo com tudo, com o teu offline e o online, e você mapeia, você faz a cobertura total da tua abordagem comercial com relação à publicidade. Então, isso é uma coisa que na área de transporte, onde eu atuo mais hoje, não se faz, nunca vi. Né? Então, é uma ferramenta poderosa. Então, isso aí, já vou na semana conversar com o nosso diretor comercial, com o Pedro Guedes, né, para a gente tratar disso. Né? Mas eu vou falar uma coisa que eu percebi no La Casa Digital. Isso tudo que eu estou falando, pessoal, isso aqui é um exercício meu estou treinando a fazer esse programa diário, né, todo dia às 18h45, às 15 horas eu tenho o que eu falo sobre transporte, gestão de transporte, mas às 18h45 eu falo para exatamente tratar dessas coisas novas que estão aparecendo na internet e poder me ajudar, e também acaba ajudando as pessoas. E isso causa, né? E aí tem o patrocínio da RedLog, que está aqui, né? Eu estou aqui ontem eu fiz a da praia, hoje eu estou fazendo aqui da minha casa, eu tenho um escritório montadinho aqui, né? Já tem de algum tempo já, ou seja, a gente estava trabalhando em casa pela pandemia, né? E aí, é uma coisa que eu vi que está fora, pelo menos tem uma parte que ele faz, mas está fora do olhar da casa. O que aconteceu? Tem 13 pessoas na casa, né? E depois que foi mapeado, na primeira apresentação, viu-se que mais ou menos a metade da casa está endividada. Os meninos lá, né, são meninos, são senhoras, tem gente casada, tem gente solteira e tal, e as pessoas, uma boa parte está endividada. Ou seja, que não é um problema. Isso mostra que as pessoas estão tentando empreender e se endividam e vai se transformar num fator positivo dessas pessoas se recuperarem. Isso aqui é bom, né? E tem um rapaz que ontem teve um desempenho fabuloso, numa argumentação dele de venda, que é um rapaz que esteve preso, né? Que isso não desmerece ele como pessoa, isso foi e já assumiu que foi um erro na vida dele, mas que não acontece de novo. E ele realmente tem um certo
tem um valor, na maneira como ele fala, você sente que ele realmente incorporou esse novo momento na vida dele. Mas ele chegou dentro da casa, né, perto do Pablo, colou nele com a moto, né, porque ele fez um vídeo, aí tu pega esse cara que tá na rede social falando, na cara tá vindo pra cá, pega o cara entrou, né? Bom, isso aí, quando o cara entrou, com certeza o Pablo é cheio de segurança, né? Porque é um cara que tem que se resguardar, é um cara que diz que não tem medo de nada, mas se protege porque é uma questão de prevenção. Mas aí, uma coisa que a gente tem no ramo de transporte, que também tem, o pessoal cuida quando faz logística de alguma coisa que aconteceu com a Chapecoense, aquele acidente, que é um plano de gerenciamento de risco. E o que é que eu notei? Minha análise, eu posso estar errado, mas pelo que eu notei, pela surpresa quando o rapaz disse que passou 3 anos preso, que isso não é problema, não estou fazendo crítica a ele, estou falando um contexto. E foi surpresa, o próprio Pablo perguntou, vocês têm, isso tal, mas aí se arrependeu, tudo normal, tá lá. E um monte de gente endividada, todo um contexto todo. É que faltou, e eu acho que está faltando, exatamente o plano de gerenciamento de risco das atividades, não só dentro do La Casa Digital, como nas atividades do próprio Pablo. Ele tem toda uma equipe de segurança que se protege, mas no evento, e como ele deve fazer uma sequência mais de eventos por aí, faltou um plano de gerenciamento de risco, que é o PGR, que ele faz no transporte, faz na logística. Isso não demonstra ter medo, isso demonstra ter o cuidado devido, né? Por mais que a pessoa diga, isso não vai acontecer comigo, porque eu sou um cara do bem, o John Lennon era um cara 100% do bem. E alguém foi olhar na casa dele, que ele achou que era o 100% do bem, ele fez o que fez com o John Lennon, o homem da paz, tá? Então não cuida, não carece de uma atenção de um cara como o Pablo e as suas atividades, e lá no La Casa Digital, que tem um plano de gerenciamento de risco. Isso, o plano de gerenciamento de risco envolve a segurança que ele já tem, né? A segurança da casa, a parte de fazer seguro para aquele povo todo que está ali dentro. Se acontecer um acidente, ele é o responsável até a 3ª geração dele, né? Tem um monte de gente ali, não sei se fez, né? E faltou exatamente a checagem das pessoas que iam chegar perto dele. Faltou. Porque senão não tinham deixado de chegar. Então, as pessoas entraram sem a pesquisa social, embora tenha as redes sociais. Tem a rede social, mas não fez a pesquisa social que se faz quando você faz uma atividade de risco, que é o transporte de carga, logística. Você pesquisa, por exemplo, o caminhão, o motorista, quem trabalha com a carga, que faz toda a operação. E faltou a pesquisa social que se faz, tem que ter empresa especializada nisso. Então alguém poderia ter se infiltrado ali, ter feito uma besteira com qualquer um, inclusive com ele. Então isso é uma coisa importante para quem trabalha com eventos. E principalmente ele que está virando uma celebridade, embora ele não, né, ele parece que ele não se encanta com isso, mas ele se porta, né, da forma que ele se envolve, porque ele é o produto do negócio dele, ele é o garoto propaganda dos serviços dele que ele vende, então ele tem que ter todo esse cuidado, que já tem com segurança, mas o plano de gerenciamento de risco, que é uma coisa que vai além do medo que a pessoa possa ter, esse cuidado. Eu não percebi, eu não vi, não teve com relação a essas pessoas que chegaram na Casa Digital. Então é importante, em algum momento, alguém conversar sobre isso. Então, tem mais 8, hoje é o 4, tem mais 9 dias, essas pessoas estão lá, né? E não carece de ter as devidas proteções para ele e para as pessoas, né? Que tem segurança, mas tem outras coisas que podem acontecer. Mas o fato é que as pessoas foi feita das redes sociais, mas não da vida social da pessoa, que chama-se análise social, né? Que é exatamente você mapeia o risco, tá certo? É como você consultar o histórico, né? Você tem, né? Ou seja, você tem, quando a gente contrata um ajudante, um carro, você vai, tem aquela empresa que faz gerenciamento de risco e faz todo o mapeamento para você. Então, isso é uma coisa que eu vi que faltou, né?
Então, hoje, eu não sei, o assunto acho que hoje deve ser omnichannel, pelo que eu ouvi falar nas lives, né? E nos stories que vai passando, a gente vai vendo que o menino estão sendo massacrado ali de conteúdo bastante, né? E o outro episódio de venda foi muito bom, né? O pessoal articulando e praticando a venda e como é que se porta, né? A postura, a fala, a incisão, cada um dos meios, como é que você faz abordagem, como é que você testa a pessoa até chegar na venda antes de mostrar o produto, muito antes, né? Você vê qual é a demanda que o cliente tem, tá certo? Então hoje basicamente era para fazer esta observação. Amanhã, às 15 horas, eu vou estar falando sobre uma coisa, um item do transporte, às 15 horas, gravo todo dia lá e vou deixando no histórico, que aquilo ali vai servir de base para mim, como eu disse ontem, escrever mais um livro, que o meu livro vai ser lançado agora em setembro, né, sobre transporte, e aí eu vou falando outras coisas para falar, que vou escrever as minhas histórias, os meus 38 anos de atividade de consultor, né, eu pretendo para uma boa parte que vire algum conteúdo de livro, né, e da minha atividade, e aqui, que eu vou estar nesse treino aqui diário, né, me destravando com relação à fala, né, que às vezes, que como eu disse ontem, é inconcebível um cara com 38 anos de atividade, professor universitário, foi professor universitário durante 4 anos, era o professor mais novo da Universidade de Fortaleza na época, tinha 26 anos, e dei palestra para executivos e donos de empresas, 50, 60 pessoas, e de repente ter medo de falar na frente de um celular, né, que é uma coisa absurda. Então a gente está fazendo um exercício, e isso já vai virar uma coisa mais profissional, com calma, né? Estamos só no início de teste, né? Para ajudar as pessoas e também se ajudar. Então amanhã nós vamos estar falando sobre o Wender Carvalho, como é que é o perfil dele, e mais algum assunto. E terça e quarta, se eu não me engano, nós vamos ter convidado para conversar. Vamos falar sobre gerenciamento de risco na parte de monitoramento de carga às 18h45, e na quarta-feira, às 7h, pensa 18h45, mas às 7h30 vai entrar uma pessoa que vai conversar sobre empresas familiares, né? Então, como é que funciona isso, e como é que o resultado dessa empresa, como é que faz sucessão, alguns aspectos disso. Tá bom? Por hoje, hoje é domingo, vamos encerrar por aqui. Obrigado, Rebeca, tá? Então, estou 15 horas, estou sempre aqui. E lá no meu, eu salvo sempre tudo aqui no Instagram e salvo depois no YouTube, fica lá no meu canal, Francisco Pontes. Já tem lá uns 60, 70 vídeos, né? E muitos sobre transporte, tá bom? Obrigado, tal. Boa noite.